Pessoal, mais um episódio do podcast Questão de Saúde. O podcast Questão de Saúde é um podcast que tenta levar à população questões relacionadas ao estilo de vida e questões relacionadas à obesidade. Hoje, mais da metade da população no Brasil tem sobrepeso e 20% da população tem obesidade. Então, é um tema bastante importante de ser discutido. Hoje eu convidei o Dr. Marcelo Falcão para esse episódio do podcast. Dr. Marcelo é meu amigo pessoal e a gente trabalha na mesma equipe. Marcelo, fala aí, o que é que você faz? Qual é a tua formação? Muito obrigado, inicialmente, pelo convite. É muito gratificante participar e conversar sobre um assunto tão importante. Eu sou médico cirurgião bariátrico e metabólico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Obrigado, Marcelo. E vamos lá, né? Vamos conversar sobre esse tema tão importante, que é tão corriqueiro no nosso consultório. Com certeza. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Kennedy, eu fui o primeiro residente de cirurgia bariátrica e metabólica do Brasil. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Marcelo, como eu já falei, a obesidade é hoje a maior pandemia do mundo, da atualidade. A obesidade está associada a mais de 230 doenças. O sobrepeso e a obesidade está relacionado a mais de 13 cânceres. E é uma doença crônica, quando não tratada de forma correta, acaba evoluindo para a doença mais grave. Marcelo, por que é tão difícil tratar a obesidade? Fernando, primeiramente porque, em termos gerais, se a gente for definir a base da causa da obesidade, ela vai ser um resultado do desequilíbrio entre o consumo e o gasto de energia. Só que quando você se aprofunda realmente no tema, você vê que a obesidade tem diversas causas. Realmente é um tema que fica difícil de tratar, porque quando você acaba tendo vários mecanismos de ação em relação à patologia, a gente também tem que agir de diversas formas. Dentre as causas que a gente tem em relação à obesidade, a gente pode citar predisposição genética, a gente pode citar doenças crônicas, desequilíbrio realmente de alguns hormônios. Tem a questão realmente do uso de medicações, algumas promovem ganho de peso. E além disso, uma outra dificuldade que o paciente tem é que todo tratamento, vamos dizer assim, o que o paciente fizer e os médicos para tratar a obesidade, o corpo vai ter uma resposta para meio que combater aquilo ali, diminuindo o gasto energético, tendo alterações neuroendócrinas que vão impedir que aquela perda de peso se mantenha e se postergue a longo prazo. Esse é o verdadeiro motivo da dificuldade. Marcelo, como a gente tá vendo, é uma doença realmente multifatorial, né? E é bem comum a gente chegar no consultório e ver o paciente achar que é falta de vontade, que o paciente não perde peso porque ele não quer. É bem comum a gente ver até alguns nutricionistas, alguns profissionais que não entendem bem a fisiopatologia, que não entendem como é uma doença multifatorial, achar que o paciente não tem força de vontade para perder o peso. Então, como você vê isso com teus pacientes no consultório? Como é que você vê esse estigma da obesidade, principalmente do tratamento da obesidade que há ainda hoje? Primeiro, a gente precisa combater esse estigma realmente, orientando, informando os pacientes. E, com certeza, o principal caminho é a informação e o tratamento correto. A obesidade é uma doença crônica, progressiva, e quando uma pessoa realmente tenta fazer a redução do peso corporal e manter a longo prazo, existe, como eu te falei, uma série de cascata de hormônios que vão realmente regular esse controle do apetite, esse metabolismo, e vai ser às vezes realmente complicado para o paciente. Então, achar realmente que o paciente não consegue apenas porque ele não quer, porque ele não tem força de vontade, é não entender realmente como funciona o mecanismo reguladores, realmente como funciona o metabolismo do corpo humano, e é isso que a gente tem que combater. A partir do momento que a gente orienta o paciente, a partir do momento que a gente explica a patologia que ele está tendo, explica para os profissionais que trabalham junto com a gente consegue ter mais adesão ao paciente, a gente consegue ter realmente o controle sobre o tratamento e aí consegue um resultado melhor a longo prazo. É uma coisa bem comum que a gente encontra no nosso consultório, né? O paciente se sentindo muito culpado pelo teu excesso de peso, pela sua obesidade. Mas como você falou, realmente é uma doença multifatorial. A pessoa tem a predisposição genética. Talvez um paciente
mais magrinho, com IMC mais baixo, ele consiga realmente, com força de vontade, perder peso, perder lá 5, 10 quilos. Porém, o paciente com obesidade, essa força de vontade vai ser muito maior que ele vai ter, porque ele tem toda uma genética associada para ele se manter com aquele peso. E tem vários mecanismos de defesa contra a perca de peso. Então, realmente, infelizmente, há praticamente um sorteio de quem vai ter maior dificuldade ou não de perder peso. Como tu falou, Marcelo, a parte genética é muito importante da perca de peso. Então, existem algumas pessoas que realmente estão fadadas a ser obesa pro resto da vida? Realmente existem pessoas predispostas, né? Com certeza, a gente tem a questão genética influenciando muito em relação à obesidade. Hoje, o que os estudos mostram é que 40% a 70% do seu peso é influenciado pela sua carga genética. Então, o que a gente vê? Se a gente for definir a obesidade realmente de uma forma mais completa, a gente teria que abranger esses dois temas, tanto a questão da genética como a questão do ambiente. Então, seria uma doença ocasionada por um desequilíbrio do balanço energético em um paciente predisposto em um ambiente obesogênico, ou seja, os fatores ambientais do nosso dia a dia hoje em dia, a diminuição da prática de atividade física, a oferta de alimentos hipercalóricos, junto com a predisposição genética, é o que vai levar esse paciente a desenvolver um quadro de obesidade no futuro. E isso está presente desde a infância do paciente, alguns estudos mostram até a relação desde da gestação e até a fase adulta. Então quer dizer, Marcelo, que as pessoas nascem com essa predisposição genética de ter, né, como tu falou, quase 70% da obesidade em relação com a genética, né? E quando ela encontra um ambiente de alimento ultraprocessado, alimentos mais palatáveis, alimento com grande quantidade de caloria e pouco nutriente, é como que essa genética fosse ativada. Né? Isso que acontece. Depois que essa genética ativa, a fisiologia do paciente muda totalmente. Então não tem mais como a gente tratar o paciente que nunca foi obeso, depois como agora que tem essa genética ativada. Uma coisa que é muito importante também que a gente nota é o controle da fome. O paciente que tem obesidade, o paciente que tem um excesso de peso, mas principalmente o paciente que tem obesidade, ele tem um controle da fome mudado. Ele realmente sente mais fome e ele realmente tem maior dificuldade de controlar essa fome. Por isso que a gente estava falando que a força de vontade é diferente. Agora, depois que o paciente tem essa genética ativada, a força de vontade vai ser muito maior para conseguir manter uma dieta um pouco restritiva. Então, Marcelo, como que se dá isso? Porque é tão difícil esse controle da fome, principalmente esse controle da fome no paciente com obesidade? Para você realmente ter uma noção, teoricamente, você tem uma visão de fora muito fácil, simples, que o controle realmente da estabilidade do peso seria realmente baseado em dois fenômenos, que seriam a questão da percepção dos estoques de nutrientes, de energia, junto com a percepção do gasto energético. Só que a regulação disso realmente é muito complexa. Então, o que nós temos? Primeiro, a gente tem diversos tipos de controle do apetite. Tem questões químicas, cerebrais, neuropeptídeos envolvidos em áreas que realmente levam a esse controle homeostático, chamado do apetite homeostático. Esse apetite homeostático ele tem regulação central, neural e periférica. O que eu chamo de periférica seria aquela regulação do trato digestivo, ou seja, o paciente se alimentar e existir uma resposta do trato digestivo para avisar para o cérebro que realmente tem aquela quantidade de nutrientes que dali ele não precisa mais realmente ter uma alimentação e aquilo ali bloquear o apetite dele. Só que o que a gente vê no paciente na obesidade é que esses mecanismos geralmente estão realmente descontrolados e regulados. E o que a gente vê também? Que existe no ser humano também o apetite relacionado ao prazer. A comida é vista como uma conexão social. A pessoa ela sai de casa para conversar com os amigos e sai para jantar, sai para beber. Então, tudo isso que tem relacionado à alimentação fica mais difícil realmente controlar. Esse apetite relacionado ao prazer tem regulações nas áreas cerebrais, são relacionados a realmente toda vida que o paciente tem a visão do alimento, tem realmente a palatabilidade do alimento, ou seja,
um alimento mais rico em açúcar, isso vai liberar realmente uma sensação muito boa que vai ser difícil ele controlar. É o chamado de apetite hedônico. Então, assim, tudo isso, você vê como é complexo essa regulação e como fica cada vez mais difícil realmente para o paciente ele combater isso de forma assim, sozinho, né? Sem a ajuda de um profissional, sem a ajuda de um tratamento. Muito bom, Marcelo. Resumiu bem toda a fisiologia da fome. Legal, né? Tu é cirurgião mesmo? Normalmente cirurgião não sabe disso não, viu? Tem que estudar um pouquinho. Tem que estudar. Marcelo, mas como tu falou, realmente o controle da fome é bem complexo, né? Depende de todo o mecanismo endócrino que está envolvido nisso, né? Então são vários órgãos envolvidos. Principalmente o órgão, uma região do cérebro, né? Chamada hipotálamo, que é quem controla a fome. E órgão do resto do corpo, né? Como pâncreas, fígado, tecido adiposo, que é o tecido de gordura. O próprio tecido adiposo produz um hormônio que aumenta a saciedade. Então, na teoria, o paciente que tem obesidade e tem um tecido adiposo, que é um tecido de gordura maior, ele vai ter o hormônio da saciedade maior, que é a leptina. Porém, sabe-se que o paciente obeso tem uma resistência a esse hormônio. E da mesma forma, quando o paciente emagrece, esse hormônio, a quantidade de tecido adiposo vai diminuir, principalmente a massa, e vai diminuir a quantidade do hormônio, que é a leptina. E a leptina que dá saciedade. Então, menos leptina, menos saciedade, vai dar mais fome. Então, quando o próprio paciente perde peso, isso já faz ele aumentar a fome. É uma coisa... Tem a questão também do gasto energético, né? Quando você vai perdendo peso, a sua própria taxa metabólica vai diminuindo, você vai para o outro pilar do tratamento. A questão realmente de tanto mexer no consumo, que é a questão do controle do apetite, como mexer no gasto. Né? Então, quando o paciente vai perdendo peso, aí o próprio metabolismo vai diminuindo o gasto, a taxa metabólica basal, então vai ficando aquela velocidade de perda de peso já vai diminuindo naturalmente. E hoje a gente está percebendo que a população está procurando mais, né? Está procurando mais ajuda, está procurando mais conteúdo, né? E a gente encontra muito paciente no nosso consultório realmente vendo as possibilidades de tratamento, tentando entender como é que ele pode melhorar, como é que ele pode tentar tratar essa questão da fome, essa questão da saciedade e perder peso e com isso ter mais saúde, né? E o que é que tu vê, assim? O que é que tu vê, Marcelo, as principais estratégias que pode ser feita para o paciente tratar a obesidade? Certo. Primeiro, acho que o principal erro que tem que ser combatido é a não procurar um profissional de saúde para orientar realmente uma estratégia adequada. Hoje, infelizmente, a informação é muito difundida e acaba que as pessoas acabam se automedicando, fazendo coisas que nem realmente, como você viu, a gente explicou, é uma doença que realmente é multifatorial, então vão ter estratégias diferentes, certo? Dentro das estratégias que a gente tem hoje, que tem realmente estudos, que tem realmente benefício para o paciente, a gente pode citar o tratamento clínico, farmacoterapia, onde a gente usa medicações com o objetivo de tentar controlar realmente o apetite, o metabolismo e tentar ter um controle do peso e das doenças associadas. Nós temos os tratamentos endoscópicos, que são procedimentos intermediários que vão ser utilizados para aqueles pacientes que podem ser adjuvante ao tratamento clínico ou um preparatório para uma cirurgia, e existem os tratamentos cirúrgicos. Dentro da cirurgia, a cirurgia bariátrica e metabólica é o principal representante dessa classe, são as técnicas que vão realmente ter um benefício, às vezes, para alguns pacientes que têm um quadro mais crônico, um quadro mais grave, e aí tudo isso tem que ser avaliado. A principal questão é o paciente, primeiro, não deixar de tratar, que seria o principal erro, né? Você realmente tem que procurar ajuda para tratar de alguma forma, porque é uma doença lenta, silenciosa, mas que evolui, como você mesmo falou, para diversas outras patologias, é fator de risco para câncer, então não é uma coisa que você pode simplesmente ignorar e nem tratar da forma errada. E uma coisa que a gente percebe, que a gente acha que o médico normalmente acha que o paciente não quer falar sobre a obesidade ou que a gente não deve oferecer o tratamento ao paciente. Teve uma pesquisa que foi feita em 11 países que mostrou que 70% dos médicos acham que o paciente não quer que ele fale sobre a obesidade. Então, apesar de a gente saber que a obesidade é uma doença, eu vendo um paciente que tem obesidade, o médico acha que o paciente não quer que fale sobre isso. Ele ignora uma doença.
É porque ela é estigmatizada não só pela população, ela é estigmatizada até pelos profissionais de saúde. Quem realmente não trabalha na área vai achar que é uma coisa que não precisa de tratamento e que não realmente, porque não entende os mecanismos por trás, não entende a gravidade que é você evoluir num quadro desse. Então, os próprios profissionais de outras áreas, às vezes, eles não querem tocar no tema porque não têm realmente o conhecimento adequado para isso, por isso que é importante o paciente procurar um tratamento adequado, com profissionais que realmente lidam com isso no dia a dia. Isso. E é importante frisar também que essa mesma pesquisa que eu falei, que os médicos acham que os pacientes não querem, perguntar ao paciente, você queria que o médico falasse sobre o meu excesso de peso? Queria que o médico me oferecesse algum tratamento? E mais de 60% disseram que querem. Ou seja, então o que falta realmente ainda é muito o estigma que tem, né, em relação a esse excesso de peso, em relação à obesidade, que o médico acha que o paciente não quer tratar, mas o paciente quer tratar, a gente já sabe que o paciente quer tratar. Marcelo, tu falou de uma das opções que tu falou sobre tratamento da obesidade, foi a cirurgia bariátrica, né? Existe também um grande estigma em relação à cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica hoje tem mais de 50, 60 anos de evolução. É uma cirurgia que evoluiu muito ao longo do tempo. E como é que é feito hoje a cirurgia bariátrica? Você acha que é um tratamento importante para determinado tipo de paciente? Com certeza. Hoje, os procedimentos em cirurgia bariátrica é o tratamento realmente mais bem sucedido e mais durável para a obesidade. A cirurgia, ela, como você falou, é uma cirurgia que ela tem em torno de 50, 60 anos e está em constante evolução. As pesquisas mostram cada vez mais um funcionamento mais abrangente da cirurgia em relação ao controle hormonal, a descoberta de entre-hormônios e incretinas. Você sabe que isso fez com que abrisse muita mente do cirurgião bariátrico para o funcionamento. Então, muita gente ainda pensa que a cirurgia ela funciona simplesmente por uma questão de restrição, né? Que você vai, o chamado de reduzir o estômago, vai reduzir o estômago e aí o paciente vai ter perda de peso porque ele está com uma restrição alimentar, né? E a gente sabe, estudando e com a descoberta recentes, que não é bem assim. A cirurgia, ela controla também o metabolismo, ela muda os hormônios, ela regula esses sinalizadores que você falou em relação ao tecido adiposo, ao pâncreas, ao intestino, para realmente dar vamos dizer assim, um recomeço, um restart nessa mensagem para o cérebro, para o controle metabólico do paciente. Então, com certeza, é uma das melhores opções de tratamento, tanto para a obesidade como também para o diabetes. A cirurgia metabólica ela vai crescer cada vez mais e daqui a pouco a gente vai ter realmente, se Deus quiser, uma imagem melhor em relação à cirurgia e isso vai trazer mais... E a gente vê nos resultados da sociedade que a cirurgia bariátrica ela só aumenta no Brasil e no mundo, né? Então, é uma coisa que realmente veio para ficar. Isso, apesar de aumentar, a cirurgia bariátrica aumentou mais de 80% de 2011 até 2018. Mas apesar desse aumento, é importante deixar bem claro que a gente opera muito pouco, certo? Então, há muito pouco paciente que merecia um tratamento, que a gente sabe que é eficaz, que já tem uma longa história, que sabe que é seguro, e não oferecer esse tratamento ao paciente. Para ter uma ideia, aqui no Ceará é operado menos de 0,5% dos pacientes que têm indicação formal de operar. Ou seja, realmente é uma cirurgia, é um tratamento muito pouco oferecido ainda à população. Uma coisa importante que tu falou, Marcelo, que eu vejo muito, principalmente nutricionista, é não entender como funciona a cirurgia bariátrica, né? Como tu falou, a cirurgia bariátrica, todas são metabólicas também. Não é só a parte restritiva. Porque é uma crítica até que tem sentido porque o nutricionista critica isso. Porque a gente sabe que restrição alimentar por um longo período de tempo não vai fazer com que o paciente se mantenha com aquela perda de peso. Porque, como a gente falou, existe mecanismo de controle que vai dificultar a perda de peso. Então, o que eu estou colocando é só uma restrição, então o corpo vai arrumar alguma forma de voltar àquele peso inicial. Porém, hoje a gente sabe que é bem diferente. A gente sabe que a cirurgia bariátrica não é só restritiva. Há uma modificação de uma série de hormônios que vai fazer com que o paciente realmente consiga
consiga manter aquela perca de peso. A gente vê nos estudos comparativos em relação a isso, aquele famoso estudo de Luca Head também, que ele acompanhou os pacientes com modificações do estilo de vida durante muito tempo e viu que só a modificação do estilo de vida, ou seja, só o tratamento com atividade física e mudanças alimentares, claro que isso é a base, claro que isso precisa ser feito também, não é só ele, mas em alguns casos a gente precisa de mais que isso. E a estatística de perda de peso e manutenção a longo prazo foi bem baixa. Então a gente vê como é importante, às vezes, lançar mão de outros mecanismos, sejam eles farmacológicos, sejam eles endoscópicos ou até mesmo cirúrgicos, para poder tratar. E outro benefício também que prova que a cirurgia não é apenas aquela questão de restrição, é que a gente vê a melhora metabólica do paciente em relação a diabetes, a colesterol e a outras patologias antes mesmo da perda de peso acontecer. Antes do paciente estar no peso realmente ideal, estar eutrófico, ele já tem a melhora da glicemia nas primeiras semanas, meses da cirurgia, sem ter realmente ocorrido a perda de peso ainda. Então isso explica por que a cirurgia funciona sem ser realmente através da perda de peso. Porque se fosse apenas da perda de peso, qualquer forma de perda de peso traria os mesmos resultados. E não é o que acontece. E é justamente isso, né? É o que a gente falou hoje no episódio todo, né? Que a obesidade, existe muito mecanismos hormonais envolvidos, e a gente sabe que a cirurgia mexe nisso, né? Com certeza. Só um destaque que é importante, Marcelo, a gente falar, que a cirurgia que é feita hoje, a cirurgia lá, que a gente opera, certo? Lá na Unimed, lá no São Mateus, é a mesma cirurgia que é feita há 30, 40 anos atrás. Com certeza não. E o que é que mudou, principalmente, assim, como é a recuperação do paciente? Por que mudou tanto, tá hoje com a recuperação tão melhor? Acho que não precisa nem tão longe. Se a gente pegar pacientes de 5, 10 anos atrás, já vai ser diferente. Imagine 30, 20 anos. Então, realmente, isso também acaba atrapalhando um pouco a estimização da cirurgia, porque as pessoas viram os resultados iniciais, alguns não tão bons, e isso ficou como uma verdade absoluta. E não é. A gente tem uma evolução, por exemplo, de tempo de cirúrgico que eram de 6, 7, 8 horas, hoje é uma cirurgia de 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Então a gente tem tempo de recuperação muito rápido, volta às atividades muito rápido, evolução dos equipamentos médicos, ou a evolução da terapia nutricional, dos alimentos, da suplementação. Então com isso tudo a gente conseguiu realmente ter um resultado muito melhor, né? E trazer muito menos complicações. Então a gente tem hoje na mão uma ferramenta segura, realmente com baixos índices de complicações, trans e perioperatórias, e com uma qualidade de vida e um resultado excelente no pós. A cirurgia acaba sendo a ferramenta que muitos falam, a falta de força de vontade. Pronto, a cirurgia acaba sendo essa ferramenta que vai conseguir com que o paciente, metabolicamente, hormonalmente, tenha essa força de vontade para conseguir seguir uma dieta restritiva pelo longo período da vida e conseguir se manter com a perca de peso. Com certeza. Marcelo, uma parte, eu vou abrir agora, pra gente trazer pergunta de paciente. Assim como eu imagino que a sua consulta, como eu te conheço, eu sei que a tua consulta é assim, tem um contato muito próximo com o paciente, né? Aquele paciente que fica mandando um WhatsApp pra gente todo dia. A gente acaba tendo um contato diferenciado com o paciente. Eu acho que isso é importante na medicina atual. Isso que faz ter resultados diferentes. Eu acho que é por isso também que nossos resultados são tão bons, né? Porque a gente tem esse contato bem próximo do paciente. Tem que ter. Então, para isso, eu abri caixinha de perguntas no meu Instagram, pedindo para os pacientes fazer algumas perguntas, certo? A primeira pergunta que fizeram é uma pergunta bem simples. Como eu sei que eu tenho obesidade? Que parece simples, mas muitos pacientes não sabem. Eu vou responder, mas eu também vou te devolver uma pergunta que os pacientes sempre me perguntam, porque só eu que respondo, né? Senão tem que ser balanceado. Como eu sei que eu tenho obesidade, cara? Os pacientes perguntam muito isso realmente, e o que hoje tem de classificação realmente na Organização Mundial de Saúde, ela define a obesidade como através do IMC. A gente sabe que não é o melhor parâmetro, mas hoje é o que a gente tem realmente para definir o quadro. E a obesidade é definida com todo paciente com IMC acima de 30. Dentro da obesidade existem ainda os níveis em relação à gravidade, em relação ao número do IMC. Pacientes com obesidade leve, grau 1, são os pacientes que têm 30, 35 de IMC. O IMC é uma fórmula que é
baseada no peso e na altura do paciente. De 35 a 40 são os pacientes que têm obesidade moderada, grau 2, e acima de 40 são os pacientes com obesidade grave, grau 3. Então, dentro de cada... Qual a importância disso? A importância do IMC e dessa definição já é uma forma da gente começar a triar as estratégias para tratar esse paciente. Se eu tenho um paciente que tem um IMC maior, ele vai ter um risco maior de desenvolver doenças e ele vai ter que ter necessidade de abordagens um pouco mais intensas. Quando eu tenho um paciente com quadro mais leve, a gente pode tomar outras atitudes, realmente fazer outra triagem para poder levar um resultado para esse paciente. Então, isso já é o pontapé inicial para poder lidar com a doença e com esse perfil de paciente. Aí eu queria te perguntar, né, também, né? Muitos pacientes perguntam, em relação a isso, está definido, o paciente chegou no consultório, está definido que realmente ele está na obesidade. Quando e quais são as opções que a gente tem, quando é que esse paciente merece realmente receber um tratamento? Quando é que ele se torna perigoso para a saúde dele? Pronto. Hoje, a gente já sabe que não existe obesidade, não existe paciente que tenha um IMC acima de 30, nem acima de 25, que seja saudável. Então, qualquer paciente hoje que tenha obesidade ou tenha sobrepeso merece um tratamento. E a maior parte desse tratamento, lógico, quando feito com um médico que entende dos mecanismos, quando feito com algum médico sério, algum que não quer só vender fórmulas mágicas, não, sempre são mais seguros tratar do que o paciente permanecer obeso, certo? Com certeza. E em relação, assim, a maior intervenção que a gente, vamos dizer assim, que seria a cirurgia, hoje já sabe, existem vários estudos mostrando que os pacientes que operam, eles conseguem viver mais do que os pacientes que não operam. Então, achar hoje que existe falta de segurança para alguns desses tratamentos, se for os tratamentos já consolidados, não é verdade. Extremamente seguros. Todos são seguros, certo? E vale muito mais a pessoa tratar, que pode ter efeitos colaterais, lógico, mas sabe que os efeitos colaterais vão ser bem menos do que o paciente permanecer a longo prazo com obesidade. Então, respondendo a tua pergunta, quando devemos tratar a obesidade? Sempre. Quando o paciente sabe que é obeso, por isso que é importante aqui o podcast, para a gente mostrar a importância do paciente conhecer o corpo, saber que é uma doença e procurar um tratamento, certo? E o tratamento pode ser mudança de estilo de vida, atividade física, com a ajuda de algum desses tratamentos que a gente falou ao longo do episódio. Outra pergunta, Marcelo, que me fizeram, como a gente tá falando aqui, quando a gente falou de cirurgia, eu achei importante essa pergunta aqui que um paciente fez nas redes sociais, quando a cirurgia bariátrica é indicado? Porque assim, a gente fala tão bem da cirurgia, então por que a gente não opera todo mundo, né? Por que a gente não opera o paciente que tem um IMC acima de 30, já não opera logo? Então, qual é hoje as indicações formais na cirurgia bariátrica no Brasil? Certo. Cada faixa dessa de IMC que eu citei, ela vai ter as suas indicações, né, de cirurgia. Então, hoje, o que a gente tem realmente, basicamente, são todos os pacientes com obesidade grave e IMC acima de 40, eles podem ser candidatos à cirurgia. Os pacientes com obesidade moderada, grau 2, seriam os pacientes entre 35 e 40 de IMC, são pacientes que podem ser candidatos se tiverem alguma comorbidade apresentando, e dentro dessas comorbidades, realmente, existe uma lista de doenças associadas com quadro que podem ser justificativa para a cirurgia. E a cirurgia metabólica, que também é uma opção para os pacientes de diabetes tipo 2, a gente pode indicar até nos pacientes com IMC entre 30 e 35. Que aí aqueles casos refratários ao tratamento clínico, aqueles casos que o paciente não tem um bom controle da diabetes, também seria uma indicação da cirurgia nesses pacientes. Então hoje já está bem determinado, né, a indicação da cirurgia, certo? E uma coisa que é importante frisar, que os convênios de saúde, os convênios, quando tem essas indicações, eles são obrigados a autorizar a cirurgia. Sabemos também que a cirurgia é feita no SUS, né? Aqui no Ceará, infelizmente, não é tão feita como deveria ser feita em outros estados. Com certeza. Mas é importante, independente do nível social, o paciente tentar procurar ajuda, né? Ou seja via SUS, ou seja pelo convênio. Tentar procurar. O que não pode é permanecer o paciente com essa doença, uma doença que a gente sabe que vai só piorar ao longo prazo. É aquilo que eu falei, a única opção que ele não pode ter é não tratar, é a pior das hipóteses.
Marcelo, hoje, encerrando aqui o episódio, a gente falou muito já sobre a obesidade, como é difícil tratar ela, sobre alguns tipos de tratamento que tem. E o objetivo do podcast é justamente essa, a questão de saúde. É um projeto que visa falar muito mais de qualidade de vida, né? Querer dar mais qualidade de vida e oferecer tratamentos eficientes, oferecer possibilidade de tratamento e principalmente tentar tirar um pouco o estigma que existe, principalmente do paciente com obesidade, que tem que tratar como uma doença. A partir que a gente trata como uma doença, ele é visto de uma forma diferente, né? Não tem mais aquele mecanismo só, é falta de força de vontade, é preguiça. E falar dos tratamentos que são possíveis, né? Então, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite. Foi muito importante passar essa mensagem. Acho que usar realmente a internet, os meios de comunicações para a gente poder passar essa informação, que muita gente realmente acaba tendo uma visão totalmente equivocada. E é isso. Vamos em frente. Parabéns pela iniciativa. Marcelo, uma das coisas importantes que a gente acha aqui do questão de saúde é trazer o paciente para cá, certo? Trazer o paciente, perguntas que é feito, tem vezes que fica só na nossa caixinha, fica lá só para quem me segue, para quem te segue. E a gente achou aqui que no episódio, no questão de saúde, a gente teria uma maior possibilidade de responder isso. Então, todas as semanas, certo? Enquanto tá esse projeto do podcast, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas, certo? No meu Instagram. Pode deixar do Marcelo também. O Marcelo vai ter outros episódios. E vocês fazem a pergunta e a gente vai responder aqui. Esse foi mais um episódio, né? De questão de saúde. A gente vai ter uma sequência de episódio ao longo dessa temporada. Eu queria, além de te agradecer, Marcelo, agradecer como foi feito esse episódio, né? A direção criativa e a roteirização foi feita pela Kizuma Brand. A gravação e a edição foi feita aqui no Estúdio Viral e a jornalista responsável foi pela Manuela Silveira. Então, até a próxima questão de saúde. Até a próxima.